vamos falar do papel da terapia e da medicação. Dentro da parte medicamentosa, a gente tem 3 linhas de tratamento, no sentido de estabilização do humor, e a gente tem momentos em que a gente vai usar antidepressivo associado, ou antipsicótico associado, se houver uma demanda. Então, em primeira linha, a gente fala do carbonato de lítio. O lítio é uma medicação antiga, mas eu particularmente gosto muito. Ele é considerado estabilizador padrão ouro. E para a mania clássica, os estudos mostram que a resposta dele é superior. Existe uma divergência entre a escola norte-americana, a escola europeia, a escola canadense. Por quê? Ele é uma medicação com uma faixa terapêutica muito estreita. Então, entre a dose de tratamento e a dose de toxicidade, eu tenho um limiar pequeno. E é por isso que a gente faz o monitoramento do tratamento com litemia. Então, as pessoas, às vezes, têm um equívoco de, eu vou fazer uma litemia para ver se eu tenho transtorno bipolar. Não é esse o ponto. Qualquer pessoa... Fazer o quê? Qual que é o termo que você falou? As pessoas acreditam que o exame de dosagem do lítio, a litemia no sangue, ela é diagnóstica, e ela não é diagnóstica. Qualquer pessoa que não toma lítio e dosar, o lítio vem indetectável, porque não é para ele estar ali, né? Então, a gente faz a litemia como controle de tratamento, para ficar dentro ali de um índice que é terapêutico, mas que não vai causar toxicidade. Então, essa é a dificuldade de manejo no lítio. E aí, como nos Estados Unidos a gente tem uma questão de uma indústria de processo, né, que não pode ter complicação, não pode ter efeito colateral, que já vai para a justiça, e esse perfil vai chegando aqui no Brasil, né? Então, existe uma certa resistência para as questões de patente, né? Todas essas outras questões de medicamentos. Eu acho então, que tem preconceito também. É como tem se uma quando questão... recebe essa medicação, ele assusta. Sim. Sim. Mas, grave. Assim, então, é grave. Uma medicação maravilhosa. E dentre os benefícios, o que a gente já sabe? A população que tem transtorno bipolar tem uma tendência à demência, tipo Alzheimer, essas questões, mais precoce do que na população geral. E o lítio, alguns estudos já nos mostram que o lítio é um protetor, ele é neuroprotetor. Então, ele adia esse envelhecimento cerebral causado pelo transtorno bipolar. E já tem estudos mostrando que, inclusive, na população geral, ele também é neuroprotetor. Então, para quem não tem transtorno bipolar, pode haver uma indicação de uso de lítio para neuroproteção, para prevenção de demências. Então, é uma medicação muito interessante. Só que tem pessoas que não toleram, né? Tem quadros que não respondem bem, e tem pessoas que têm náusea, tem tremor, tem limitações aí para usar o lítio, ou tem condições clínicas, como uma baixa função renal, né? Uma filtragem renal ruim, que impede a gente de usar lítio. A gente tem uma segunda linha, que é o ácido valproico, valproato, os anticonvulsivantes. Então, o valproato, ele foi... Isso, né? Quando o paciente vai lá, abre a bula, ou vai lá no Dr. Google, e ele vê anticonvulsivante, ele também endoida. Porque ele fala, mas eu não tenho convulsão, por que ela está me dando isso? Né? É importante você tirar o preconceito. Exatamente isso que eu converso com os pacientes. Eu falo, olha, o remédio foi desenhado com esse propósito. Na prática clínica, o que a gente descobriu? Ele não é um bom anticonvulsivante, mas ele é um excelente estabilizador. E para essa questão do transtorno bipolar tipo 2, da hipomania, na questão da impulsividade, da irritabilidade dos adolescentes, ele pode ser uma escolha muito adequada, muito interessante, né? E com uma margem de adaptação boa. Então, a gente também tem essa segunda linha de possibilidade. Dificuldades aí, a questão de ganho de peso é uma questão.
Algumas pessoas conseguem controlar e não ganham peso, mas tem algumas pessoas que já têm uma tendência e esse tipo de medicação interfere. E aí E tem a questão também da sexualidade, né, Esther? sim, Muitos também. queixam a questão do desejo, da ejaculação. Sim. E aí a gente tem a terceira linha, que seriam os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos atípicos, que são a nova geração, né? E aí acontece isso que você estava falando. As pessoas surtam porque olham e falam, mas eu não sou esquizofrênica. Não, não é, mas a gente está falando de um controle possível também por essa via química, né? Então, assim, é frequente que a gente use antipsicótico como estabilizador e a gente tem alguns antipsicóticos que também têm uma ação antidepressiva. Então, como é muito comum, né, que a pessoa com transtorno bipolar, ela passe mais tempo na depressão, a gente tem um estabilizador que também nos ajuda nessa questão, é uma somatória muito interessante. Então, por exemplo, quetiapina, né? Existe uma série de substâncias que a gente pode lançar a mão. Isso para manutenção, para estabilização do humor. Na depressão, nos episódios depressivos, a gente vai ter que associar antidepressivo, mas não é qualquer antidepressivo, né? A gente não pode usar tricíclico, dual, né? Estou falando de classes aí, de famílias de antidepressivos. Dual também a gente vai com cuidado, com reserva, por esse risco de induzir a mania. Então, a gente usa geralmente inibidor de recaptação de serotonina, que eu estou falando de fluoxetina, sertralina, escitalopram, esse campo, em doses mais baixas, com cuidado, monitorando, né? E assim, o antidepressivo ele vai entrar, vai ficar um período e vai sair, porque a gente está tratando um episódio. O estabilizador não. O estabilizador é necessário um uso contínuo. E aí entra mais um fator de resistência, né? Sim. A necessidade de uso contínuo de uma medicação, que a gente sabe que as pessoas resistem, né, a incorporar isso. Eu estava vendo aqui o comentário. O lixo tem gosto ruim. Né? Que são, assim, o que... Eu acho que eu vou ser bem direta, assim, né? O que vale a pena, né? Porque Lufital, para mim, também tem gosto ruim. Né? Então, assim, o que vale a pena para uma qualidade de vida, né? Porque nós estamos falando, na verdade, da dificuldade da aceitação desse diagnóstico.